Todos bem-vindos. Olá, boa tarde. Mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia. E hoje estou aqui com um convidado mega especial, né? Dr. José Augusto, que está aqui conosco hoje para falar de um assunto extremamente importante, né? Que a gente às vezes nem conhece, né, doutor? Sobre a hanseníase, né? Então daqui a pouco eu vou apresentar o doutor, a gente vai falar. Mas não esqueçam, gente, baixa o aplicativo da rádio, né, da Rádio Pôr do Sol, no site, estaremos no YouTube, no Instagram, na televisão, Pixelnet 151 e na VarziaNet 115, tá bom? E precisamos dos links, dos compartilhamentos, né, porque afinal de contas é assim que a gente vai conseguir alavancar aí o Força Jovem nas ações. Primeiro eu quero contar para vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, quero contar para vocês que estamos com o projeto Chute de Esperança, que vai começar agora sexta-feira, né? Já estamos com os alguns alunos aí sendo convocados para seletivas e eu vou passar para vocês direitinho apadrinhamento, como que vocês podem participar, como vocês podem ajudar e acompanhar esse projeto, né? Que vai ser bem bacana. As empresas que gostariam de fazer parceria com a gente, por favor, entre em contato, né? Que você vai estar ajudando uma ação social, um projeto social e ainda tem os seus benefícios na sua empresa, né? Uma empresa amiga, uma empresa solidária, nada melhor, né, doutor, para fazer a diferença aí nesse mundão. Então, vamos lá. Quero agradecer o Júnior do Graal, do Posto Graal, com o Cristiano do Hop Hari, que ajudou a levar os 15 jovens da comunidade da Vila Marlene no Hop Hari esse sábado. Passaram um dia maravilhoso lá. Esses tipos de parceria que eu falo que fazem a diferença pra gente, né? Então vocês imaginem esses jovens passando esse dia lá, tudo gratuito, podendo aproveitar, podendo curtir. E é bem legal. E hoje eu queria falar pra vocês, gente, antes, de uma tristeza minha. Eu tô assim, indignada. Então eu preciso falar pra vocês, porque eu acho que é um alerta que nós temos que ter. Gente, nós estamos com o ensino médio, crianças, né? Elas acabam com 11, 12 anos, elas começam a entrar numa pré-adolescência. E a busca do primeiro emprego, o trabalho, principalmente as jovens, né? Em situação de vulnerabilidade. A gente investe no nosso curso profissionalizante para essas crianças, para esses jovens terem um rumo. E o que a gente está percebendo? Não tem escola para esse jovem. Não tem mais ensino médio noturno. Não tem ensino médio noturno, gente. E aí eles têm que estudar das 2 às 9h45. Não dá para trabalhar, não dá para estudar direito, não dá para ganhar o seu dinheirinho, não dá para fazer a diferença. Gente, eu tô assim, eu tô achando que tem alguma coisa que não tá legal e a gente precisa ir atrás disso, né? Semana que vem, vou entrar em contato com a Diretoria Regional de Ensino, vou buscar saber, porque esses jovens com 16 anos, eles já podem trabalhar. São jovens aprendizes, eles podem trabalhar meio período, mas eles precisam ter respaldo escolar. Então, quer dizer, até os 17, 18 anos que conclui o ensino médio, não pode trabalhar. Ou então, com 17 anos, entra no supletivo. Hello? Gente, fala sério, né? Então, essa é a minha tristeza de hoje. Mas agora, vamos ao que interessa, o nosso bate-papo. Doutor José Augusto, muito obrigado por ter aceito esse convite, né? Essa parceria maravilhosa que nós estamos tendo com a Faculdade de Medicina, né? Que toda quarta-feira, a última quarta-feira do mês, vai ser com essa parceria maravilhosa. E eu quero apresentar para vocês, né, o doutor José Augusto Dia Lopes, reumatologista, graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense do Rio, doutor. Ô, beleza! Residência médica em reumatologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Especialista em reumatologia, membro efetivo da Pan American e professor e preceptor do Departamento de Clínica Médica Reumatologia na Faculdade de Medicina. Se a gente continuar com esse currículo aqui, doutor, nós não vamos fazer programa hoje, gente, né? Então, muito obrigada por ter aceito e vamos bater um papo sobre hanseníase, doutor. Sim, tá bem, Adriana. Eu já agradeço lá
confiança de me chamar para participar, né? Através do pessoal lá da faculdade. Boa tarde a todos. Esse assunto é muito importante, né? Então, o hanseníase, que era conhecida como lepra, né? Hoje já não se usa mais esse termo pejorativo. Não usa mais, não né, se doutor? usa mais. Depois eu vou comentar com você por que aconteceu tudo isso. Então, acontece o que? Ontem foi o Dia Mundial da Hanseníase, por incrível que pareça. Então, um dia antes, né, de eu vir aqui, ontem é o Dia Mundial da Hanseníase. Então, a gente sabe que é uma doença que ela é muito antiga, né, dos tempos desde 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Olha. Foi descrita na Bíblia. Se você assistir aqueles filmes mais antigos, tem aquelas situações que os leprosos, né, eles eram isolados, né, ficavam em locais longe da cidade, longe de contato com as pessoas, eles eram estigmatizados. Abominados. Realmente. É terrível, né? Então isso já vem, é uma das doenças mais antigas que a gente tem contato e que a medicina veio estudando com o tempo, né? E realmente tem várias situações que, na época, às vezes até por as pessoas não terem o conhecimento exato, essas pessoas eram realmente estigmatizadas e tinham muita dificuldade para ter o convívio social com outras pessoas, elas eram marginalizadas realmente, né? Então, hoje, graças a Deus, isso já não existe mais, claro, faz muito tempo isso. E essa doença, ela começou na Índia, naquela região da Ásia, da Índia e no Japão. E o início da doença foi aí, há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. Depois ela foi se disseminando pelo mundo, porque tinha aquelas conquistas, né? Os soldados invadiu esses lugares e foram levando a doença para outros países, inclusive para a própria Europa, né? Então, o que vem a ser a hanseníase, né? O próprio nome diz, é uma doença bacteriana, quer dizer, uma bactéria que infecta os tecidos do ser humano. Qual é os órgãos principais que ela atinge? Ela atinge muito a pele, tem vários tipos de lesões, e ela contamina os nervos. Por isso que a pessoa tem alteração em vários locais. Começa até a perder perde a sensibilidade, perde a força. Mas tem uma característica que a gente precisa deixar bem claro. A transmissão é por via aérea. Via aérea seria o quê? Por espirro, tosse, secreção nasal. Então não se contamina com hanseníase quem dá a mão, quem fica perto, quem abraça, quem toma água do mesmo copo, usa o mesmo talher. Não tem esse tipo de contaminação. Isso sempre foi um estigma, né? As pessoas às vezes têm contato com uma pessoa que sabe que tem a doença, quer isolar totalmente isso. Então isola copo, isola os pratos, a pessoa não pode ficar perto, não pode dormir junto. Isso não tem nada a ver então, doutor? Não tem nada a ver. Isso realmente não existe. Mas se é uma transmissão por vias aéreas, então como que então, funciona aí, isso? Se fosse pensar assim, né? Todo mundo vai ter contato, então, com alguém vai transmitir. Só que o que ocorre? Essa doença está muito associada com as condições socioeconômicas. Pobreza, má condição de higiene, má condição social. A pessoa tem menos defesas. De vulnerabilidade. Isso, são mais vulneráveis. Então, o sistema imunológico nosso, que é o que faz as defesas do organismo contra bactéria, fungos e vírus, ele é um sistema imunológico prejudicado. Por isso que a bactéria ela começa a agir nesses tecidos e ela vai se proliferando. Só que hanseníase, ao contrário do Covid-19, né, que era uma doença bem aguda, eu passei em poucas semanas, também, né? Por via aérea também, mas eram quadros mais graves, que às vezes a pessoa em 1, 2 semanas tinha uns quadros gravíssimos. A hanseníase não, é o contrário. O período de incubação, que a gente chama, que é o termo médico, normalmente é longo, de 2 a 6 anos. É bem longo para a pessoa manifestar essas alterações, né? Normalmente você começa com manchas,
no corpo. Essas manchas são de vários tipos, elas podem ser mais brancas, vermelhas, amarronzadas. Então, qualquer tipo de mancha a gente Exatamente. tem. Muita gente tem mancha, até a pessoa pode estar com uma outra doença, pode estar com uma micose, ou teve alguma queimadura solar em praia, alguma outra coisa, você pode ter uma mancha. Tem várias características. Só o que? A mancha da hanseníase, aí que você consegue separar o que é hanseníase e o que não é a hanseníase. Elas têm 3 características. O paciente perde a sensibilidade no local, onde onde então a mancha. Sensibilidade tátil, dolorosa e térmica. São essas 3. Então, como é que a gente testa isso, né? Sensibilidade térmica, né? Então, você vai atender o paciente que tem uma dessas manchas, você tem uma suspeita, você faz o quê? Você pega 2 tubos de ensaio com água, um com água quente e outro com água fria. Aí você coloca sobre a mancha. Normalmente, as pessoas normais, você vai sentir que o tubinho está quente, o outro tubo está frio. É a sensibilidade normal que a gente tem. Que nem quando você põe o dedo numa chama de vela, você tira o dedo, tem a sensibilidade, né? Esses pacientes, eles não têm essa sensibilidade no local dessa mancha. Então, isso seria ele a não sente nem se está frio ou se está quente. Não sente. Ele perdeu a sensibilidade. Então, essa seria a sensibilidade mas esse térmica. teste a gente pode fazer até em casa, né, doutor? Pode fazer. Pode fazer em casa, se você... Quem tem o conhecimento, né? Você pode fazer. A outra sensibilidade que ele perde é a sensibilidade tátil. Você pega um chumaço de algodão, passa sobre a mancha. Normalmente a gente sente que tem um algodão passando ali. Você não sente, tá? Essa é a tátil. E a dolorosa é bem simples. Você pega um alfinete ou uma ponta de agulha e vai colocando nessa região da mancha. Normalmente a pessoa tem que sentir dor. E esses pacientes não sentem dor. Então essas 3 características são super importantes. Como ela lesa muito o nervo e terminação nervosa, acontece o quê? Você vai ter algumas áreas na pele que não tem suor. Primeiro você vê que, por exemplo, um calor, assim, um tempo muito quente, as pessoas normalmente suam, né? Na palma das mãos, nos braços. A pele fica mais... Aonde você tem a lesão de pele, você não detecta suor. E se não cuida nessa fase, vai piorando cada vez mais? Doutor? Sim, então, uma outra coisa que ocorre também, que é importante demais, além disso, é que você tem uma rarefação de pelos. Então, onde você tem região de pelo, você vai tendo, o pelo começa a cair, fica rarefeito. Então, você tem áreas que você tem pelo normal, na mancha não tem pelo. E não sua também. Então, são características. Tá? As manchas com essas alterações. Isso são as manifestações iniciais da doença. Ela começa pela pele. Depois ela vai atingindo os nervos também. Então, os nervos vão ficando mais grossos. Isso com o passar do tempo. Aí você palpa esses nervos, normalmente nas mãos, no punho, no joelho, nos tornozelos, nos pés. Você localiza o nervo, eles vão engrossando, vai ficando mais grosso esse nervo. E a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Mas ela não tem dor de cabeça? Não, normalmente nada, não sente nada. Não, é perda de sensibilidade. Gente. Então, por você não ter a sensibilidade, o que vai acontecer? Você tende a se machucar, né? Você se corta, tem ferimentos sem sentir dor, como se fosse uma analgesia, como se você tivesse anestesiado. Mas, por exemplo, a mancha está aqui. Isso acontece com a mão inteira aí? Não, você tem primeiro a lesão inicial, é a mancha. Ao mesmo tempo que você tem essas lesões de pele, você tem lesões da inervação. A inervação acomete tudo, vai acometendo as mãos, os punhos. A doença vai evoluindo. Apesar dela ser uma doença bem lenta, muito lenta, é de anos acontecendo. Se o diagnóstico não é feito no início, como qualquer doença, né, ela vai evoluindo, né, Adriana? Vai evoluindo. Aí vai causando outras alterações. E aí esses tipos de... O bacilo, ele vai se multiplicando. Então você tem formas que a pessoa tem muito bacilo ou bactéria, que é a mesma coisa, chama multibacilar. Então ele tem algumas alterações que são diferentes dessas que eu citei. Ele tem nódulos na pele, a orelha, o lóbulo fica mais crescido,
tem alterações no cotovelo, no joelho. A doença vai evoluindo para outras formas. E doutor, tem cura? Tem cura, felizmente hoje tem cura total. Olha só. Total, hoje tem... E é com medicação? Com medicação e mais algumas coisas que eu vou comentar com você. Então, como é que a gente sabe então se a pessoa tem hanseníase ou não, né? Primeiro por essas provas que eu falei, térmica, tátil, dolorosa. Quando o diagnóstico não fica muito claro, que normalmente você consegue fazer, você faz uma biópsia de pele. Então tira um pedacinho dessa mancha, onde está a mancha. Sangue não? O exame de sangue não? Exame de sangue não, necessariamente não, porque você não vai saber, não tem um marcador. Que nem o Covid tem um marcador. Esse não tem. Sangue. Não, esse não tem marcador sanguíneo. É um exame clínico. Ah, por isso então que as pessoas falam que é mais difícil, né? Antigamente era mais difícil. É mais difícil porque naquela época não se pensava nisso, né, Adriana? Quantas pessoas que não têm mancha branca, marrom ou mesmo vermelha? Ninguém se preocupa muito com isso. Elas às vezes ficam autolimitadas, elas não aumentam, ficam até autolimitadas por vários meses, até anos. Então fica assim mesmo, só que a doença vai evoluindo. Nossa, que e ela é uma doença de evolução lenta. Olha, gente, e aí ela sério, vai lesando os nervos, por isso que tem essa perda de sensibilidade e as pessoas acabam se machucando sem perceber. É que nem o diabético com mais grave, que ele tem aquelas lesões de pé, que vai fazendo feridas, tudo, porque ele não tem sensibilidade. A mesma, o termo médico é neuropatia periférica. Que até tem pessoas que tem que tirar, né? Tem que fazer até amputação. Então, ocorre o quê? Basicamente, é uma doença de pele e nervos. Basicamente. Agora, quando o tratamento não é feito de uma maneira correta, ela vai atingir outros órgãos. Então, pode atingir os olhos, a pessoa fica com o olho mais seco, tem algumas alterações que são características, né? Você vai perdendo sobrancelha, toda essa região de pelo, você tem pacientes que você só de olhar, você sabe que ele tem a doença porque ele não tem a sobrancelha. A pessoa comenta, eu estou perdendo toda a minha sobrancelha, não tenho mais, está sumindo a sobrancelha. Então são casos mais evolutivos. E tem os casos que tem a manifestação reumatológica das mãos e dos pés. Por isso que chama mão reacional e pé reacional, que é uma reação à doença. Isso são casos de longa evolução, não é de início. De início é pele e nervos. Então tem que fazer realmente, tem que se preocupar. Se não cuida aí vai evoluir. A evolução é lenta, é demorada. Que nem você comparar um carro de Fórmula 1 com Fusca, é mais ou menos a mesma coisa. Entendi. É bem lento, mas vai causar problemas. Então, mas uma hora vai dar... Vai. Então, o que chama muito a atenção que o paciente procura, o médico normalmente, não é nem pela mancha, que ele está perdendo a sensibilidade, o tato para poder fazer as coisas. Ele se machuca com mais facilidade, né? Eu lembro até quando eu era adolescente, a gente tinha aquela brincadeira de pôr a mão numa chama de vela e depois tirar, né? Eu não sinto nada, tal. Aí eu lembro que as pessoas comentavam, não faça isso, você pode ter lepra e não sabe. Então você veja como isso é estigmatizante. Sim. Lá atrás, eu era adolescente, já tinha isso. Sim. Então, o que ocorre? Esse termo lepra realmente... Por quê? Por que é pejorativo, doutor, o lepra? Então, porque como certas épocas não tinha o tratamento correto, todas essas fases evolutivas que eu comentei, elas iam aparecendo, né? A mancha, perda de sensibilidade, lesões cutâneas, lesões em área de face, tem uma fase que chama fase edemastosa virchoviana, isso é um nome técnico, né? A pessoa fica com o rosto tão inchado que lembra até um leão, por isso chama face leonina. Nossa. O rosto fica deformado. E as feridas vão aparecendo por quê? Se você não tem sensibilidade, você vai se machucando. Onde você tem ferida, você tem outras bactérias que entram ali nessa ferida e vão causando mais problemas, mais infecções. E ao mesmo tempo as articulações vão inchando e elas vão se autodestruindo. Por isso que tem aquelas figuras que aparecem até em filmes, que a pessoa tem metade do dedo da mão, tem metade do dedo do pé, o polegar ela não tem mais, porque a doença evoluiu muito. E essas fases você não tem como regredir.
Ah, tá. E aí o nome hanseníase tira essa... Então, aí aconteceu o quê? No ano de muito tempo depois, porque essa doença é da época bíblica, lá para trás, muito antes, né? Tem todas essas situações ainda, que a gente vê até em filmes, às vezes, naquela época dos romanos, toda aquela situação na Bíblia, época de Cristo, tudo isso a gente já viu em filmes e em próprios relatos, né? Então, o que aconteceu o quê? Teve um médico norueguês que em 1873 ele descobriu o bacilo de o bacilo, por isso que tem o nome dele, bacilo de Hansen, que é esse bacilo que causa a lepra, o Mycobacterium leprae. Foi descoberto em 1873. Faz muito tempo. Por isso que não se chama mais lepra, que tem aquela ideia de estigma, né? Tem que manter aí a pessoa afastado, já faz o preconceito, não né? pode ficar convivendo com pessoas normais. Tudo isso existiu, inclusive aqui no Brasil, né? Esses leprosários, eu lembro que o meu avô, né, teve um amigo que teve isso, e ele ficou isolado, chamava Casa de Leprosário. Ele até comentava isso, eu lembro. Nossa, então isso começou em 1920, pesado, né? por aí. É as pessoas ficavam isoladas, fora do contato com o mundo, totalmente isoladas nessas colônias que eles chamavam, né, de leprosários. E isso perdurou durante muito tempo, até 1950, 1960, por aí. Aí depois eles foram, aos poucos, tirando isso, e aí começou o tratamento a nível de posto de saúde, né, que é o mais correto, claro, porque a doença tem cura, né? Então, até esses meados de 1960, 65, a gente ainda tinha isso aqui no Brasil, tá? Depois que isso foi realmente mudando, né? E aí com o tratamento que surgiu, e tem uma outra coisa que é super importante, que é diferente das outras doenças. Se você faz o diagnóstico correto, com a primeira dose você elimina o bacilo. Então a pessoa não transmite mais. Olha isso só. É super importante. E eu fiz, uma enquete no nosso Instagram. Muitas pessoas, 75% das pessoas não conheciam a doença. Não sabem, não exatamente. Sabem, então você percebe que como que a gente não sabe? É uma doença que ela está ativa. Está ativa. O Brasil é o segundo. É o segundo. Eu ia comentar, você já comentou. Nossa, doutor, eu fiquei muito em termos de estatística, Adriana, por incrível que pareça, a gente está falando em 2025, não é 10 ou 20 anos atrás. Agora? O Brasil é o segundo país com hanseníase, só perde para a Índia e o terceiro país é a Indonésia. Então nós estamos em segundo lugar, né, de uma situação caótica. Não tem como, por exemplo, não tem uma vacina? Não, vacina ainda não tem. Por quê? Porque você tem o tratamento curativo. A gente chama de PQT, né? Chama poliquimioterapia. Então você usa 3 drogas ao mesmo tempo, certo? Só que você tem que saber o quê? Por isso que é importante aí entra o médico para fazer os exames. Tem alguns exames que você precisa fazer para você ver a quantidade de bacilos que esse paciente tem. Então, quando ele tem pouco bacilo, o termo médico chama paucibacilar, que é pouco. Você trata de um jeito com essas 3 drogas. Então dependendo da quantidade de bacilo. Você tem que classificar o paciente, tá? Ele tem a doença. Ele tem poucos bacilos, né? Então você chama paucibacilar. Então você vai tratar com essas 3 drogas durante 6 meses. Se ele é a outra forma, que chama multibacilar, ele tem muitos bacilos. O tratamento é feito por 1 ano. Aí tem uma outra característica que é super importante do serviço público. Essa dose mensal que ele toma, ele tem que ir no posto de saúde tomar. Todo mês. Mas só dá no posto de saúde? No posto de saúde. Você vai e toma essa dose mensalmente. As outras drogas você usa em casa. O posto fornece tudo e você usa em casa. Se a pessoa vai no consultório particular do médico, ela tem que tomar esse remédio no posto de saúde? É assim, isso que eu vou comentar com você. Hanseníase é uma doença de notificação compulsória. Nossa! Você tem que notificar. Por exemplo, eu estou lá no meu consultório, surgiu uma pessoa que eu estou com suspeita de hanseníase. Não sou eu que vou tratar. Eu faço uma notificação compulsória, encaminho para o posto de saúde. Lá tem um dermatologista ou um hansenologista que trabalha com isso. É ele que vai cuidar.
tá? É notificação compulsória. Então é diretamente no posto de saúde que você traz. É governamental. Você não vai na farmácia e fala, eu quero comprar uma medicação para tomar uma vez por mês. Não. Nossa. Tá? É posto de saúde. Olha E por que isso é muito interessante e é o que tem que ser feito? Porque você tem certeza que o paciente vai tomar essa medicação. E ele é controlado. Todo mês ele passa lá. Aí você ele toma essa medicação no posto, que é mensal, vamos supor, ele vai lá todo dia 30. Todo dia 30 ele toma. Se ele é pálcio, durante 6 meses. Se ele é múltiplo, durante 1 ano. Né? E as outras 2 drogas, eles dão um kit com a droga para ele tomar em casa. Isso é diário. Tá? Ele vai acompanhando também mensalmente. Isso. Aí depois ele volta para fazer os controles, né? Então é assim que funciona. Doutor, por isso você tem cura praticamente total. Por exemplo, então nenhuma vacina eu ouvi, não sei, né? Que a BCG ajudaria isso. Então, por que eles falam isso? Porque assim, normalmente a BCG é um nome francês, chama Bacillus calmette guerin. Ela é usada para tuberculose. Todos nós fizemos a BCG. A marquinha. Tem a marquinha. Você tem, eu também tenho a minha. Então, BCG foi feito para todo mundo. É a proteção da tuberculose. Agora, o agente, a bactéria que causa a hanseníase, ela é parecida com a bactéria da tuberculose. Se você olhar, elas são iguais. É um fusinho, assim, igualzinho. Só que uma age de um jeito e a outra age de um jeito. São doenças diferentes, mas a bactéria é como se fosse, é do mesmo grupo, tá? Então você fazendo a BCG, você tem uma proteção melhor para quem tem a imunidade ruim. Que se você for ver, as pesquisas dizem assim, se você pegar 100 pessoas que tiveram contato com o ranceniano, a gente tossindo, espirrando, sei lá o quê, 5% só vão se infectar. Tá? Então ele infecta muito, mas tem uma letalidade pequena. Entende? Isso é muito característico. A tuberculose já não é assim. É uma doença que tem uma agressividade um pouco maior. Ela é lenta, mas ela agride um pouco mais. E não tem cura, né, a tuberculose? Tuberculose também tem cura. Tem um esquema direitinho no posto de saúde. Olha, Chama gente. esquema HIP. Olha, gente, é só a gente cuidar mesmo. Tuberculose e hanseníase são doenças curáveis, Adriana. Olha. Cura, não é controláveis, curáveis. São 2 doenças que você tem cura. Agora, depende de todas essas situações, né? O tratamento é feito a nível de posto, um acompanhamento, né? Dessas medicações. O paciente tem uma ficha, ele se compromete a ir lá, né? Para tomar essa medicação todo mês, ou durante 6 meses, ou durante 1 ano. Então, isso é mandatório. Agora, as 2 doenças têm cura. Mas não tem um certo preconceito, doutor? Porque eu fico imaginando, né? A pessoa tem hanseníase. Ela não vai querer se cuidar, ela não vai querer falar no trabalho que ela tem. Não existe um certo problema essa visão, Adriana, infelizmente ainda existe, né? Então, eu fico pensando que você está trabalhando numa indústria, né? Aí você tem um médico do trabalho lá. Ele atendeu você está com a suspeita da doença. Como eu te falei, não é ele que vai tratar, ele faz uma notificação compulsória e vai encaminhar você para o posto de saúde ou para um serviço de dermatologia com rancenologia. É eles que vão tratar, né? Mas o preconceito existe. Gente. As pessoas falam, Márcia, eu vou tomar café junto com ela, eu vou tomar o café na xícara dela, eu vou pegar isso. Então, por isso esse programa que você está fazendo aqui é super importante para as pessoas saberem o que ocorre, transmitir para outras pessoas, e não é para ficar naquela coisa assim, né? Poxa, tem uma mancha branca. O doutor falou lá que mancha branca pode ser hanseníase. Vai ver que eu tô com rei, não sei. Eu vou até colocar, viu, então, gente? Não o doutor trouxe as imagens, eu vou colocar para vocês. Eu trouxe algumas imagens que eu acho que é super importante, porque a gente fica falando mancha branca, mancha vermelha. A pessoa não tem noção. Quem é médico sabe, mas quem não é, não sabe. Então, depois você vai passar... eu vou colocar para vocês, gente. Essas imagens que ilustram para a pessoa saber o que é. E principalmente, como eu falei para você, é mancha que você tem a perda dessas 3 sensibilidades, a área que não tem pelo, a área que não tem suor. Você faz um teste, às vezes, que você está em dúvida, tem um medicamento chamado de pilocarpina. Então você coloca, injeta um pouquinho, normalmente acontece o que? Aquela área que você coloca isso, fica suando, aparece um monte de glândula sudorípara que faz o suor, elas encharcam ali. No ranceniano não tem isso.
você coloca essa pilocarpina, não tem suor nenhum. Então é um teste não que a reage. gente faz. Não, fica sem suor. Essa medicação, ela atua numa glândula para fazer suor. Então você aplica, começa a suar, que nem você aplicar aqui, por exemplo. Fica suando. O Hanseníano, ele não tem isso. Porque as terminações dele nervosas para o suor, elas estão destruídas pelo bacilo. Por isso que ele não tem sensibilidade. E ele se machuca muito exatamente por causa disso. Meu Deus. Então você vai tendo isso, como eu falei para você, nos casos de longa evolução, né? Mas basicamente, de início, é uma doença de pele associada com perda de sensibilidade. E, por exemplo, doutor, quanto tempo, né? O senhor falou que é uma doença muito, ela é demorada. Isso, né? período de incubação, que na área médica chama. E, por exemplo, um paciente que não cuida, que não tem esses cuidados, nem percebe isso, ele pode ser levado à morte. A doença vai evoluindo. Quanto tempo? Então, aí vai depender da resposta imunitária, né? Depende da imunologia, das suas defesas. É que nem o Covid. Tinha pessoas que pegam a doença e morriam em 2 dias. Pessoas que ficaram meses tratando. Naquela época não tinha nem muito o que fazer e a pessoa às vezes durava mais um pouco. Então depende das suas defesas imunitárias. E gente que pegou e nem também sentiu. E nem sentiu, então. Depende do organismo. Então não é quem quer ter, é quem pode ter, né? Entendi. Tem pessoas que têm defesas imunológicas ruins e elas só vão descobrir quando surge uma situação dessa daí. Por isso, a situação de vulnerabilidade é extremamente importante. Sim, então, é aquilo que você veja. Eu nunca fui para a Índia, mas eu tenho amigos meus que já foram. É uma situação, dizem que é terrível, que tem áreas que você vê lá, você nem acredita que você está na Índia. Aqueles palacetes, tudo arrumado, carros, não sei da onde. Aí você vai para um outro lado, assim, uma pobreza extrema. Então, é doença de situação socioeconômica ruim. Pessoas com má alimentação, não tem acesso a médico, não tem acesso a várias situações, né? Que a gente já sabe como é que é. Isso influencia nas defesas imunológicas. O paciente tem déficit imunológico, ele se alimenta mal, tem contato com bactéria, com vírus, com fungo, com vários agentes, ele não consegue se defender, não tem acesso a médico normalmente, para fazer essas avaliações. E pensando, doutor, quanta coisa, né? Muita coisa, Adriana. Então aí tem mais uma outra situação que eu vou... Os casos que evoluem mal, como a gente diz, né, com aquelas... com perda de sensibilidade, traumatismo nos locais, perda de função, esses casos, aí entra quem para poder ajudar? O fisioterapeuta. E o terapeuta ocupacional. Você precisa fazer a recuperação dessas articulações. E consegue? Consegue. É trabalhoso, mas consegue. Então, porque se você não faz isso, a pessoa fica praticamente inválida, porque a doença atinge muito os pés e muito as mãos. Como é que você vai se locomover? Né? Como é que você vai fazer suas atividades com a mão se você tem limitação? A mão fica em garra, que chama. Você não consegue fazer os movimentos principais. Então, isso não tem remédio que faça reverter. Tem que ser com reabilitação. Então, entra o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional para poder fazer esses casos. Tem alguns casos que você tem tantas deformidades que entra o cirurgião ortopédico de mão. Hoje, felizmente, o pessoal faz tudo, né? A ortopedia hoje está muito avançada, inclusive aqui em Jundiaí. Tem colegas lá na faculdade mesmo que fazem isso. Então, você tem os grupos de joelho, cotovelo, quadril, grupo de mão, grupo de ombro, de pés. Então o pessoal opera, né? As pessoas conseguem ter a mão mais funcional e ao mesmo tempo faz a reabilitação com o fisioterapeuta e com o terapeuta ocupacional. Então não é só com remédio. E sabe, pessoal, eu acho extremamente importante a gente ficar atento e é importante a gente conhecer isso, porque isso é saúde pública, a gente tem que saber. É o que eu estava falando, eu não sabia que tuberculose já tinha cura. Então, quer dizer, é extremamente importante a gente estar ligado nisso. E a hora que hoje também, doutor, é que assim, né? A gente, graças a Deus, a gente tem contato com
muitos médicos bons. Mas a gente tem aqueles médicos que olham e falam assim, é virose, vai para casa. Então, se a gente não sabe, não tem conhecimento do nosso corpo, dessas importantes informações, a gente tem como também questionar. Sim, não é importantíssimo. Porque você tem o conhecimento, você sabe, você ouviu, você vai pesquisar. Claro. Né? Nossa, então, gente, ó, presta atenção. Tem primeiro sintoma, porque é engraçado, por exemplo, você tem, né? Um monte de manchinha. Que é mancha até da idade. Sim, da idade, isso também tem. Você vai ficando mais velho, mas você Sim. já percebe que tem esses sintomas, né? Então, que são coisas diferentes, porque às vezes a pessoa pode comentar, até mesmo pessoas têm mais idade, até eu mesmo, você tem algumas manchas marrons, amarronzadas pelo corpo, no tórax, Sim. na perna. Isso é normal até da senilidade, não é vai doença. achar que tá doente. Não é doença. Às vezes tem a famosa micose de praia, que dá aquela mancha branca, tá? Às vezes coça um pouquinho e tal, mas não quer, então... A mensagem é isso, não é que quem tem mancha tem hanseníase. Não. Muito pelo contrário. Só que se você conhece, você sente que tem umas áreas que estão ficando estranhas, você pode fazer até esse teste. O mais certo é você passar com o médico. Mas se você fizer um teste em casa e ver que tem alguma coisa que está estranha, sensibilidade tátil, dolorosa ou térmica, está esquisito, você não está sentindo uma coisa quente, ou você pega alguma coisa, parece que a sensibilidade das mãos está diminuindo. Isso serve para os pés também. É um sinal de alerta para você ver, alguma coisa está errado. E já avançado, né, doutor? Então, normalmente, lesão cutânea, você vai procurar quem, né? Um dermatologista, não é nem o clínico, é o dermatologista. Aí ele vai avaliar para você. As manchinhas, elas não são pequenininhas, né? Não, elas são grandes. Manchinhas que começam já num tamanho, por isso que depois você vai mostrar as imagens, dá para perceber. Elas, às vezes, elas se juntam e se tornam maiores. Tanto as brancas, as vermelhas e as marrons também. Então, às vezes, elas vão coalescendo e vão aumentando mais. Por isso que chama atenção. O paciente começou com uma mancha branca pequenininha, você vê que ela está aumentando. Aquilo não é normal, né? E é no braço, na perna, pelo corpo inteiro. Aí você tem uma inteiro. área que você não tem pelo, o pelo fica rarefeito ali no braço. Tem áreas que você tem pelo normal, tem áreas que não tem. Áreas que não tem suor, isso chama atenção. Tá? É característico da doença. O diagnóstico tem que ser feito aí para você fazer controle, porque a doença é curativa. Por isso que não pode deixar passar. Você cura a doença, você trata esse esquema que eu falei, ou 6 meses ou 1 ano, você fica curado. Sim. Não transmite mais. Você tem uma filha, um filho, um neto, não vai ter transmissibilidade nenhuma. E lembrar que não é porque você tem as pessoas em casa, você está enferma, que necessariamente seu marido vai ter, seu neto, uma hora que você tem, sua filha. Não é bem assim, tá? Depende das defesas imunológicas. Então eu fico pensando, né? A prevenção realmente é manter a imunidade alta. A imunidade alta, você faz isso com o quê? Boas condições socioeconômicas, né? Não é que todo mundo que tem, claro, mas alimentação, tudo isso tem que ser feito. Cuidados médicos, acesso a médico, tudo isso é importante. Não, e se a gente for ver bem, por exemplo, uma cesta básica, Sim. ela vem com feijão, ela vem com arroz, ela tem algumas coisas que você consegue, certa alimentação, né? Você consegue, de repente, colocar uma carne, não dá para comer carne todo dia, mas dá para, né? Revezar, é isso que é importante. Isso é importante. A imunidade alta, foi tanto falado na vitamina C, na vitamina D. Tudo isso é importante você seguir. E você sabe que às vezes quando a pessoa tem condições socioeconômicas ruins, mas ela mora num barraco com 15, 20 pessoas. Né? Sim. Eu já cheguei a ver, quando na faculdade tem uma matéria chamada de medicina social. É 6 meses. Aí você vai visitar barraco, visitar locais que tem vários problemas. Aí você vê, às vezes você faz uma visita domiciliar que chama, você nem acredita que aquilo é verdade, porque Doutor, é um quarto, no meio um quarto com várias pessoas, não tem banheiro, tudo misturado, quer dizer, a chance de você se contaminar com qualquer doença, não é só hanseníase, não, tuberculose, febre reumática, outras doenças mais, né? É muito grande, porque você vive num local assim, sem condições mínimas de moradia.
Então isso é um dos fatores para a doença. Você não tem dinheiro para... Você não tem dinheiro para trocar, para colocar, para tirar aquele tapume, para colocar um tijolo. Infelizmente não tem, Adriana. Então é uma situação muito difícil. Não é à toa que a maior incidência é na Índia. E no Brasil também, os locais que a gente tem tem mais casos são locais normalmente de áreas que você tem pouco acesso a médico, condições higiênicas ruins. Mas aí a gente precisa condições de uma alimentares estrutura ruins. governamental Pois boa. precisa de uma estrutura governamental. Então, normalmente, hanseníase é doença de país que está com condições socioeconômicas ruins e médicas também. Nem todo mundo tem acesso. E Brasil, aquilo que você segundo. falou, né? O que você falou também é uma coisa que, infelizmente, você tem razão. Eu queria falar que não, mas sou obrigado a concordar com você. Às vezes tem colegas que não percebem isso. Ele está lá no posto, surge uma situação dessa, fala, não, isso é bobagem, passa um creme aí, a senhora vai melhorar, não é nada. Então você tem que pensar. Se você não pensa na possibilidade da doença, você não vai fazer o diagnóstico, isso vai evoluindo, isso não dói, né? O pior é isso, não dói, a não ser naquelas fases que você vai ter uma perda de sensibilidade tão grande que você começa a se machucar. Antes disso não tem dor, é só mancha. Você não vai pensar, você pode sentir que parece que a mão está ficando mais fraca, você vai pegar uma xícara, parece que está perdendo a força, isso não é normal. Mas vai depender de quem vai atender você no consultório, no posto de saúde, sei lá onde for. Então, o profissional de saúde precisa saber, né? Não é, mas eu não sou dermatologista. Eu então, também não sou dermatologista. Então, tá? Mas a gente tem que pensar e encaminhar. Se você não sabe, eu tinha um professor que sempre falava isso. Se você não sabe, você vê, você pensa, encaminha. Se não for, melhor, mas encaminhe. Não fique, né? Não é nada, não precisa se preocupar. Às vezes não é isso, né? Então tem pessoas que acham, às vezes tem colegas que acham, não, a pessoa está exagerando, que está com mancha, imagina, não tem nada a ver, ela leu na net que é isso, que é aquilo. Então às vezes não é isso, né? E o que você está comentando é super importante. O conhecimento dos leigos, né? Para passar essas informações para frente, para outras pessoas. Sim. Então, esse tipo de programa que você faz aqui é super importante. Eu acho ótimo isso. Conhecimento para as pessoas. Eu fiquei chocada com o Brasil ser em segundo lugar, gente. Exatamente. É a estatística atual. Educação, nós estamos lá em último. Mas nessa doença nós estamos em segundo, gente. Em segundo, E é uma doença que não era para estar nesse nível, porque é totalmente curável com essas medicações. Você tem 3, chama PQT, poliquimioterapia. Então, quer dizer, realmente drogas. É falta de ter uma falta de estrutura e falta, felizmente, né, como eu te falei para você, a doença, ela infecta muito, mas não é todo mundo que vai desenvolver a doença, porque você tem, normalmente, o sistema imune atua sobre isso, você não vai desenvolver. Senão, todo médico que trabalha com ranceniano estava doente, né, sim, Adriana? Você vê ranceniano todo dia. Tem colegas meus que trabalham aqui na faculdade, vê pessoal com Hansen, não é de vez em quando, todo dia ele vê. Isso aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, em outros locais também. Gente, Bauru tem um centro lá chamado Lauro Souza Lima, é um hospital só de ranceniano, só trabalha com ranceniano. Meus colegas lá, não só os meus colegas, fisioterapeuta, TO, eles atendem paciente sendo todo dia, de manhã e de tarde. Então estava todo mundo doente, né? Certo? Mas é questão imunitária. Felizmente ele eu achei que o senhor ia falar assim pra mim, não, é cada uma vez na semana. Não. Esses locais, São Paulo também tem vários hospitais que tem serviço desse tipo de rancenologia. Servidor de Estado, Santa Casa de São Paulo. Tem colegas que só trabalham com isso. Aqui em Jundiaí também tem colegas que trabalham mais com isso. Separam os casos para eles acompanharem. E o tratamento é feito nesse esquema que eu falei, não é em farmácia, você vai lá com uma receita, compra o remédio. É posto de saúde, tá? Faz toda essa avaliação, aí vai acompanhando tudo certinho. Aí uma coisa super importante, quando você faz o diagnóstico, tem os contactantes, né? Então, por exemplo, você tá com suspeita, né, de moléstia de Hansen. Então tem que convocar todos os seus familiares. Aí vai ser o marido, vai ser o filho, sua filha. Eu tenho uma neta, também vai. Lembrar que tem hanseníase em criança também, né? Não é só em adulto, né? Só que as medicações são as mesmas, mas são dosagens menores.
Você usa as 3 medicações também. Criança também. Criança também? Também tem. Já nasce com ou não? Não que nasce com. Ela adquire. Ela adquire, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, dependendo da imunidade que ela tem e dos contactantes, né? Por isso que quando você faz um diagnóstico de notificação compulsória, é importantíssimo convocar toda a família, todo mundo que tem contato com você. Tem que fazer essas avaliações, porque senão o que acontece? Pode ter alguém que tem o bacilo e a pessoa, não, como não dói, a pessoa não sente nada, ela pode ser transmissora. Nossa, então, com a medicação, você inibe essa transmissão. Imagina uma criança, como você faz um diagnóstico numa criança que não tem dor, não tem sintoma? Então, exatamente, é pelas lesões cutâneas. Tá? Por isso que o exame de pele é super importante. Quando você não conclui, você tem que fazer biópsia. Agora, o mais importante é quando você tem dúvida, por exemplo, o médico que está no posto de saúde, que é um clínico, né? Não que ele não seja bom médico, tudo bem. Mas quando você está em dúvida, você tem que encaminhar, porque o pessoal que faz essa área, eles veem isso todo dia. Então a experiência é muito grande. Só de olhar, ver a mancha, faz os testes, ele já sabe o que é. Começa a tratar, como se diz, para ontem já. E aí você não transmite mais a bactéria. Isso que é mais importante. Como eu te falei, felizmente a taxa de infecção não é tão grande, é até pequena. Se for comparar com tuberculose tem mais casos. Né? Hanseníase, em termos de infecção, é menos, mas os casos, se você não fizer o diagnóstico correto e o acompanhamento, eles se tornam graves. Né? Você vai mostrar as imagens depois, tem situações que são bem difíceis e normalmente são irreversíveis. Né? Quando você tem lesão, mesmo você tomando essa medicação 6 meses ou por 1 ano, dependendo, as lesões elas são irreversíveis. Você vai ter que controlar, às vezes com alguma coisa cirúrgica, para tentar fazer um controle da mão, para ficar mais funcional, fisioterapia, TO, tudo isso você faz. Mas as lesões são irreversíveis. Nossa. Então o nervo que está inchado, ele vai permanecer daquela forma. Você vai perder a sensibilidade nas mãos, nos pés. Por isso é importante o diagnóstico mais rápido possível. Toda doença, né, Adriana, para simplificar, quanto mais cedo você sabe o que o paciente tem, não importa que seja, a forma de tratar vai ser mais fácil e os benefícios também. Tudo que vamos ver, depois não sei, vai ver mais, a coisa vai evoluindo. Então, mas, por super exemplo, importante isso. Matar não mata. Não, isso não é uma doença que leva à mortalidade. Ela vai levar às deformidades. E essas deformidades são ruins. E a falta de qualidade de vida. Né? Qualidade de vida péssima. E você tem ainda, vou falar novamente, ainda tem o estigma do ranceniano. Tanto que a palavra lepra não é usada desde 1978. Está, inclusive, proibido usar essa palavra. Você vai fazer um laudo médico, você não pode esquecer, tem que falar Hanseníase, tá? Mas mesmo assim tem pessoas que ainda esse estigma, esse preconceito ainda permanece, que não pode tomar café na mesma xícara, não pode comer no mesmo prato, não pode ficar muito perto, não pode dar a mão, sabe? Se beijar no rosto pode pegar alguma coisa, isso realmente não existe. E como faz para colocar um CID, doutor, por exemplo, num atestado desse? Então, o CID, por isso que existe o CID, né? Por exemplo, você nunca pode escrever num laudo o que o paciente tem. Você coloca a letra e os 3 números, né? Então, você coloca a letra e os 3 números. Aí, quem vai atender pelo CID, ele já sabe o que é, certo? Agora, o paciente, você tem que comunicar a ele que ele tem a doença. Você não pode enganar o paciente, como se diz, porque tem os contactantes. Sim. A família precisa passar pela avaliação, porque então, pode ser contactante. A família precisa passar pela avaliação, mas, por exemplo, os contatos de trabalho não. O mais correto seria também, tá? Porque você está num ambiente, você tem contato com as pessoas. A transmissão é via aérea superior. Boca, tosse, espirro, nariz. Às vezes você está num ambiente fechado, está falando perto da sua amiga, tosse em cima, você pode estar não tá bem transmitindo, ela pode estar com uma imunidade ruim, a gente não sabe, então você tem que pesquisar.
certo? O correto é isso, a gente ter as precauções. Não adianta você cuidar de você se você tem alguém em casa que é transmissor, você não sabe. Então tem que fazer a avaliação de todos para... Você pode ter uma criança que pode estar contaminada e você não sabe. Então tem que fazer todas essas avaliações. Na maioria dos casos, como eu te falei, esse tipo de contaminação existe, mas nem sempre a doença evolui. Porque as pessoas têm as defesas imunitárias boas, então ela consegue fazer controle. Mas não são todos que têm isso. Então você tem que ir acompanhando. Tá? E mais uma vez, a doença tem cura. Olha, gente, isso que é mais importante. A doença tem cura total, desde que sigam esses caminhos. E normalmente tem que tratar no serviço de dermatologia, né? Quem cuida disso normalmente não é um clínico, um cirurgião, um médico, tá? Tem que ser um médico especializado, porque tem algumas situações que você tem que... Você pode sentir que está preso. Eu nem comentei sobre isso. Chama reação rancênica. São formas mais assim agressivas. O paciente tem muita artrite, dor muscular, fadiga, febre. São situações assim mais raras, mas existem. Então você tem que fazer uma outra medicação que chama cortisona, que a gente usa, associado à talidomida, que é uma outra medicação para cuidar dessa reação. Nossa, realmente tem, dependendo do caso, só dependendo que talidomida é proscrito em gestante que dá complicações. Então, gestante, você tem que ver, se for tratado de uma reação rancênica, tem que ver o que você vai fazer em termos de medicação. Agora, essas 3 drogas que eu falei, a gente utiliza normalmente para criança, para gestante, para adulto, tá bem? Nossa Senhora, gente, tem assunto aqui, ó, doutor. Não, eu falo, é muito pouco. A turma fala, nossa, 1 hora, a hora que a gente mas 1 hora tem muita coisa, e teve coisa que eu nem falei. A reação rancênica eu nem comentei. Nem consegui fazer as perguntas que me mandaram. O povo ficar ligado aí. Não, mas doutor, o senhor já está convidado para voltar, o senhor vai voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso. Faltou algumas coisas ainda, Adriana, mas eu acho que o principal deu para falar. Perfeito. Para deixar as pessoas assim atentas, né, com a doença que não tem muita queixa clínica, então as pessoas não dão muita importância. E mais uma vez, vou frisar, a doença tem cura. Isso tem que ficar claro. A pessoa fala, não, tem isso, não vai ter jeito. Doença curativa. Tá bem? Olha, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecemos demais a sua vinda aqui hoje e vamos marcar outra. Tá bem. Pessoal, fala sério. Semana que vem estamos juntos novamente. Um abraço e fiquem com Deus.